Sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre você nessa noite. Ele está aqui. Ele quer restaurar o seu ser. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele. Ele quer restaurar o seu tempo com Ele. Ele quer restaurar a sua comunhão com Ele. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui essa noite porque Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer transformar o seu ser. O Espírito Santo está te abraçando nessa hora porque Ele tem algo especial contigo. Você não é um acaso do destino. Você é uma obra preciosa do Senhor. Você não nasceu por acaso. Você foi escolhido por Ele. Você foi escolhido por Ele. Você teve dia e hora marcada para nascer, porque foi Ele quem escolheu. Ele queria você. Ele queria fazer algo. Ele quer fazer algo através da sua vida. E é por isso que você nasceu. Porque você é um vaso de honra na mão do Senhor. Você é um vaso precioso na mão do Senhor. E Ele está aqui essa noite, querido, para reatar contigo relacionamentos, um novo rumo, uma nova intimidade. Ele está aqui nessa noite. Continue conversando com Ele. Continue adorando a Ele. Porque só Ele é digno de toda a honra. Só Ele é digno de toda a glória. Só Ele é digno de todo louvor. Não há outro além do nosso Deus. Eu sei que Ele tem falado com você nesta hora. Ouça a voz dEle. Ande nos comandos dEle. Siga a direção dEle. Ele tem planos preciosos para a sua vida. Ele tem planos grandiosos para a sua vida. Uma vez Satanás mentiu para você e você ouviu a voz dele. Mas nessa noite, o Espírito Santo está renovando um plano de vida com você. Então deixe os seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Deixe os seus ouvidos atentos à voz do Espírito. Ouça a sua voz. Ande em seus caminhos. Ande em sua direção. Converse com o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É nos braços dele que você está seguro. Ele te carrega no colo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sempre, sempre. O seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É nos braços dele que você está seguro. Confie, confie nele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Não importa os vales, não importa a tempestade, ele continua sendo Deus. Se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Nos braços do Senhor é o teu descanso. Diga isso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços eu consigo descansar. Em
Em teus braços eu encontro paz. Em teus braços eu encontro conforto, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, em teus braços eu estou descansado, Senhor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Obrigado, Senhor. Em teus braços. Obrigado, Senhor, porque em teus braços nós encontramos descanso. Obrigado, Senhor, porque apesar de dias difíceis, momentos de choro, dias de tristeza, em teus braços está o nosso verdadeiro descanso. Senhor, nessa noite nós queremos nos colocar neste lugar, Senhor, no lugar dos teus braços, de descansar em Ti, de encontrar descanso em Ti. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nessa noite, cada pessoa que está assistindo essa live. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe de cada dificuldade que nós estamos passando. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos erguer as nossas cabeças e sentir que estamos em teus braços e saber que este é o local de descanso. Saber que o Senhor nos carrega no colo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Saber que o Senhor é aquele que cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos guarda em teus braços. Guarda a nossa mente, guarda o nosso entendimento, guarda o nosso coração, guarda os nossos pés e as nossas mãos, para que encontremos descanso em teus braços, ó Pai. Amigo, se você nada poderei fazer, meu amigo, sem você nada poderei fazer. Sim, Senhor. Nós temos esse entendimento que sem Ti nada somos. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti a nossa vida não tem sentido. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade que há no Teu Santo Espírito, nós pedimos, ó Deus, que a luz do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, o entendimento do Senhor, Ele inunde as nossas mentes e os nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, traz luz da Tua palavra ao nosso entendimento. Traz a luz da Tua palavra ao nosso coração. Traz a luz da Tua palavra à nossa mente, para que saiamos daqui edificados pelo poder de transformação que existe na Tua palavra. Ô Espírito Santo, a casa é Tua.
O Senhor já se faz presente. Mas nessa hora, cala o homem, para que o teu Espírito ele venha falar nessa noite. Revela a tua poderosa palavra aos nossos corações. Nos edifica através do ensino da tua palavra, Pai. Através do poder do teu Espírito. Sim, amigo Espírito Santo. Nós oramos e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. E tudo aquilo que o Senhor há de fazer ainda nesta noite. Porque grandes coisas o Senhor já fez neste lugar. Mas ainda vai continuar fazendo para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te adoramos. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 13 ao verso 16. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Eu queria pedir perdão aí ao pessoal da mídia, porque o Espírito manda, a gente obedece e a gente vai alterar aquilo que a gente enviou para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Irmãos, Tiago, no capítulo 5, ele vai nos ensinar os princípios da oração. E Tiago, ele tinha autoridade para falar de oração. Afinal de contas, os antigos conheciam Tiago como joelho de camelo. Porque o joelho dele tinha 2 bolas, de tanto que ele permanecia de joelhos orando, clamando ao Senhor. E Tiago, ele vai escrever em seus livros muitos princípios sobre a oração. E de forma muito especial, esse capítulo 5, ele vai falar sobre a oração. Mas uma oração, irmãos, especial. Uma oração que move o sobrenatural. Uma oração que muda a história. Uma oração que transforma vidas. Os princípios que nós vamos aprender com esse livro de Tiago, com essa carta de Tiago, com aquilo que Tiago vai nos ensinar através do Espírito Santo nessa noite, é que existe um poder sobrenatural quando nós oramos pela vida de outras pessoas. Irmão. É aquilo que nós conhecemos como oração intercessória. Quando nós oramos pela vida de outras pessoas, existe um poder sobrenatural que move a minha vida e a vida daquele a qual você está orando. E é interessante porque a gente sabe, escuta muitas histórias sobre isso. Eu estou lendo um livro chamado Avivamento e Renovação, de Russell Shedd, do pastor Russell Shedd. E ele vai contar em uma das histórias desse livro, ele fala sobre muitas histórias de avivamento, mas ele vai contar de uma mãe que teve o seu filho levado de casa por causa das coisas do mundo. E num determinado dia, ela começa a interceder por esse filho de uma forma muito intensa. O Espírito Santo começa a pedir que ela orasse por esse filho, mas com tanta intensidade que até aquele momento ela não havia conhecido. E ela diz que aquele incômodo e o Espírito dizendo: ore por ele, ore por ele, ore por ele. E ela começa a orar, começa a clamar pela vida daquele garoto. O tempo passa. E ela descobre que o seu filho está no hospital. E ela vai até o hospital. E quando ela chega no hospital, ela pergunta aos médicos quando foi que aquele menino tinha chegado lá. E os médicos dizem:
tal dia, tal hora ele deu entrada nesse hospital, e quando ele chegou aqui, nós já estávamos prontos para dar o atestado dele como morto. Mas nós não sabemos o que aconteceu. Até hoje ele está vivo, sendo tratado. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como ele vai sair dessa situação, mas uma coisa nós sabemos: algo aconteceu na vida dele que não deixou ele morrer. E aquela mãe entendeu que existia um poder sobrenatural na oração. E a partir daquele momento ela orou cada dia mais, para que aquele garoto recuperasse a sua vida que havia sido ceifada pelo poder do inimigo. E a história vai contar que ele consegue sair daquele lugar, e durante muitos anos ele contou o testemunho do que Deus havia feito através da oração da sua mãe. E Tiago, ele vai nos ensinar alguns princípios nessa noite, através desse texto. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhes-á perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, sabemos que Deus, ele é soberano. Eu creio que ninguém tem dúvida disso. Deus, ele é soberano. E através da sua soberania, Deus, ele decidiu. Ele, através da sua soberania, ele decidiu que a sua vontade, ela iria ser realizada através da oração. Não tem nada a ver conosco, irmãos. Tem a ver com Ele. Não é porque existe poder em nós, é porque existe poder nele. E Deus, ele permite que as nossas orações, ela mude circunstâncias, que através de nossas orações, vidas sejam transformadas. Então deixa eu dizer algo para você. Se você está passando por alguma situação difícil hoje, dobre seu joelho em oração, porque Deus, ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua história. Se você tem algum parente que está afastado do evangelho, coloque-se em oração perante Deus, e ele vai mudar a vida dessa pessoa, porque ele é o Deus que faz. Ele cura os enfermos através da oração. Ele restaura famílias através da oração. Ele fortalece a sua igreja através da oração. Quando a igreja ora, Deus fortifica o seu povo. Sabe, irmãos, por que a igreja na Coreia do Sul hoje são as maiores igrejas do mundo? Porque são igrejas que oram. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala em um dos seus livros que teve o prazer de visitar a Coreia do Sul, e ele queria saber o que mudou, o que tinha de diferente naquelas igrejas. E ele diz que ao entrar em uma igreja às 5 da manhã, existia 5.000 pessoas de joelho em oração. Quando a Europa estava passando por uma terrível transformação, o liberalismo estava tomando conta da Europa, assim como está tomando conta do mundo hoje. Os cultos onde o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregava,
eram lotados. E certa vez alguém chega para ele e diz: me diga qual é o... E é justamente isso que Tiago vai nos mostrar. Agora entenda algo, irmãos. A oração não é para mostrar que nós somos fortes. Pelo contrário. A oração é para mostrar que nós somos fracos. Mas que é através da nossa fraqueza que nós encontramos a força em Cristo Jesus. É através da oração. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12, 10, na parte B: porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque ele entendeu o poder que existe na oração. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. É através da oração que nós vamos ficar íntimos de Deus. É através do poder da oração. Você crê que Deus age através da oração? Então nós precisamos nos tornar a igreja que ora, um povo que ora, um povo que clama. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar várias situações de pessoas que oraram por situações difíceis, de pessoas que oraram por situações complicadas, de pessoas que oraram e obtiveram respostas por outras pessoas. Então eu quero começar de trás para frente. A primeira coisa que eu preciso aprender aqui está lá no versículo 16, na parte B: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí geralmente vem uma pergunta: quem é justo? Porque quando nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver uma intercessão de Abraão pelo seu sobrinho. E a gente vai perceber ali que o anjo aparece para ele, ele começa a conversar e ele diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele diz: mas se tiver 50 justos, será que dá para segurar a barra? Aí diz: não, se tiver 50 tudo bem. Só que a gente vai perceber que esse número ele vai caindo. E a minha pergunta é: será que se Deus voltasse hoje, existiria um justo na terra? Se alguém perguntasse isso para mim, a minha resposta seria: depende do que é justiça para você. Irmãos, o que é justiça para mim e para você, muitas vezes não é a justiça de Deus. Porque muitas vezes nós julgamos as coisas com a justiça desse mundo, e a justiça desse mundo não é a justiça de Deus. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que a palavra justo, que em grego é dikaios, significa agir ou estar totalmente voltado, ou estar conforme a vontade de Deus. Dikaios, fazer a vontade de Deus. Ser justo é agir conforme a vontade de Deus. Agora a minha pergunta é: será que existe justo na terra? Porque, irmãos, se nós fazemos a vontade de Deus, nós andamos em justiça. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção aqui, irmão.
Preste atenção. Se você anda em justiça, existe um poder através da sua oração. Irmão, se nós entendermos isso, se nós vivermos isso, e a Bíblia vai nos mostrar isso aqui mesmo, um pouco abaixo desse texto. Acompanhe comigo, versículo 17. Elias era homem semelhante a quem, irmão? A você. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas a palavra vai dizer: e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E o que foi que aconteceu? Não choveu. Mas como assim? Então quer dizer que Elias andava em justiça? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se Elias podia, se Elias fez, se Elias pode, você também pode. Basta você andar em justiça. E sabe o que é mais interessante? Que ela continua dizendo assim, que Elias orou de novo. E quando ele orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar frutos. A oração de um homem mudou a história de uma nação. Preste atenção, irmão. A sua oração pode mudar a história do Brasil. A sua oração pode mudar a história de Palmeira dos Índios. Ao invés da gente ficar criticando, reclamando, a gente podia estar de joelho no chão, orando pela nossa nação, orando por Palmeira dos Índios. Porque, irmão, é muito fácil eu abrir a minha boca para criticar e esquecer aquilo que Deus deixou para mim e para você fazer. Orar por aqueles que estão no poder, porque eles foram constituídos por Deus. Aí alguém pode dizer: não foi roubo. Não interessa. Se ele está lá é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, nós precisamos orar. Aí sabe o que é que nós fazemos? Sujamos e manchamos o nome do Senhor, falando palavras torpes e criticando aqueles que deveriam estar sobre nossa oração. Se você é justo, ore, e Deus vai fazer parar a chuva. Se você é justo, ore, e Deus vai fazer voltar a chuva. Um pastor amigo nosso, que era intérprete de um pastor americano, ele conta a história de que foi para a África do Sul, e lá os cultos tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Irmãos, os africanos são animados. Dona Esmeralda costuma dizer que os dízimos lá o povo vai dançando, né, Dona Esmeralda? O pessoal lá é animado e o pessoal gosta de dançar. E ele diz que o culto começa e a galera vai. E ele disse que o culto começou por volta de 8 horas da manhã. Já era mais de 11 horas da manhã, não tinha nem começado a palavra. E diz que de repente ele olha para o horizonte e vê aquela nuvem escura se aproximando do estádio. E alguns africanos chegam para aquele grupo de evangelistas e diz: vamos adiantar o negócio, porque se essa chuva pegar a gente aqui, muita gente pode morrer. Porque, irmão, lá a chuva não é igual a chuva da gente, não. É tempestade. Os raios vêm até embaixo e se tiver embaixo, mata mesmo. E naquele momento, o pastor que estava presidindo aquela reunião, ele diz: vamos orar. Quem crê no poder da oração aqui? Aí, todo mundo levantou a mão. Então todos vamos ficar de joelhos, e essa chuva não vai nos atingir. Irmãos, ele contou isso pra gente. Foi, amor? Ele contou assim para mim, para minha família. Ele disse: Cezinha, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu nunca vi um negócio daquele. A gente começou a orar, e a gente escutava raios, trovões. Parecia que Deus estava falando com a gente naquela hora. Sabe, quando Deus está descendo do monte e o povo está esperando e o povo corre. Ele disse: rapaz, deu um medo naquela hora.
E de repente a gente escuta um barulho de chuva muito forte. E ele disse: eu não consegui resistir. Quando eu abri os meus olhos, ao entorno do estádio de futebol, estava chovendo em todos os lugares. Mas dentro do lugar em que nós estávamos, dentro do estádio de futebol, não caía uma gota de chuva. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo entendeu que a oração, ela é poderosa. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Se você é justo, comece a exercer o poder da oração. A palavra de Deus, irmão, vai dizer: se alguém entre vós estiver, versículo 13, se alguém entre vós estiver sofrendo, faça o quê? Faça o quê? Ore. Se existe alguém em sofrimento, ore. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração, ela transforma vidas. A oração, ela transforma histórias. A oração, ela transforma pessoas. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que lá em Samuel, 1 Samuel 12, 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha o entendimento de Samuel. Se eu deixar de orar pelos meus irmãos, eu vou pecar contra Deus. Sabe por quê? Porque a oração é ela quem muda toda e qualquer situação. Ela quem muda a vida. Ela quem muda a história. Irmãos, foi através da oração que nós vemos Abraão orar pelo seu sobrinho Ló, e ele foi salvo. A cidade de Sodoma e Gomorra estava condenada, mas Abraão orou por ele. E a palavra de Deus diz que aquele homem é retirado daquela cidade por 2 anjos. Irmão, era tanta perversidade que existia naquele lugar, que Ló ofereceu as suas filhas para aqueles homens, mas eles queriam os anjos. Mas a palavra diz que a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. Existe um poder sobrenatural quando oramos uns pelos outros. Se você se depara, irmão, com alguém sofrendo, ore por ele. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 2:1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ore, 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 interceda, ore de novo. Se eu perguntasse a você essa semana, por quantas pessoas da comunidade, ou seus vizinhos, ou da cidade, ou de onde você mora, você orou essa semana? Será que você exerceu o poder de orar por alguém através do Espírito Santo? Será que durante a semana você orou por alguém? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com o Senhor em ter mais momentos de oração. Eu tenho um grande sonho de entrar no meu quarto e passar 14 horas orando. Esse hoje é o meu objetivo, é o meu sonho. Ainda não cheguei lá, mas eu sei que um dia eu chego. Mas quando eu tenho o meu primeiro intervalo, todo mundo sabe que eu começo 5 horas da manhã a trabalhar, mas no meu primeiro intervalo, eu corro para o meu quarto, os meninos já estão saindo para a escola, Neila está indo levar eles, glória a Deus, porque ela está levando eles. Eu ganhei uns 45 minutos de oração, porque era eu que levava. Eu corro rapidinho ali, entro no quarto e começo: Senhor, em nome de Jesus, começa a me colocar nomes na minha mente, para que eu comece a orar. Aí diz assim, o seu Espírito Santo diz assim: o netinho está saindo de casa agora para viajar. Aí eu digo: Senhor, vai adiantar a vida daquele menino.
aquele menino tem um coração bom. Aquele menino foi separado pelo Senhor. Faz uma obra na vida dele. Usa ele. E de repente o Senhor diz, ó, a Ingrid está lá na escola. E ela está meio temerosa. Ela está meio... Aí eu digo, Senhor, fortalece o coração da Ingrid. Dá força para ela resistir. Mostra para ela que tu és o Deus da vida dela. Aí de repente o Senhor vai e me lembra, a Cris está aí pertinho. E hoje ela não está muito bem. Eu digo, Senhor, vai lá e dá ânimo a Cris. Se apresenta para ela e diz que tu és o Deus da salvação, o Deus que pode todas as coisas. Aí de repente diz, e a Dona Irã? Ele está em casa, ele queria estar trabalhando, mas a situação está complicada. Eu digo, Senhor, abre as portas do céu, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. E o Senhor vai me lembrando, vai me lembrando. E quando eu olho para o relógio, eu digo, meu Deus, eu tenho que trabalhar de novo. E eu começo a trabalhar, irmãos. E às vezes as pessoas falam comigo, e eu estou, como? O quê? Eu estou orando por outras pessoas, que Deus vai colocando no nosso coração. Aí de vez em quando eu mando uma mensagenzinha assim. Digo, ó, eu estava conversando com Deus aqui, e Deus trouxe algo para o meu coração. Não é assim, irmão, que eu faço de vez em quando? Não é sempre não, é de vez em quando. Porque é Deus que fala conosco, é o Espírito Santo. A palavra diz que existe uma palavra de conhecimento e sabedoria que é revelada pelo poder do Espírito Santo. Mas isso só vem através da oração, quando nós intercedemos uns pelos outros. Se nós quisermos ser uma igreja fiel às Escrituras, quando Deus nos trouxe aqui, irmãos, nosso objetivo era ser como a igreja primitiva. Igual não tem como, porque os tempos são outros. Mas como a igreja primitiva, viver uma vida de oração. Eu sempre disse aqui aos irmãos, quando em determinado lugar as pessoas estavam passando por dificuldade, se chegou até os discípulos e disseram, ó, as viúvas e os órfãos estão desamparados. Foi o que os discípulos fizeram. Reuniram um grupo, separaram os 7 presbíteros e diz, agora vocês vão cuidar dele. Porque o Senhor nos chamou para orar, estudar a palavra e ministrar o evangelho de Cristo. Irmãos, esse é o meu entendimento. O Senhor chama cada um com uma função. O Senhor chama cada um com uma especificidade. É por isso que nós nos completamos. É por isso que você é importante. É por isso que nós precisamos andar juntos. Cada um de vocês é importante, porque Deus tem algo para fazer através de cada vida. Sabe, irmão, se eu for sozinho, eu caio no primeiro degrau. Mas se eu for de mão dadas com vocês, a Palmeira dos Índios vai ser pequeno pelo que Deus vai fazer nesse lugar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Mas a palavra não para por aí. Ele vai dizer assim, se alguém está doente, ore. Ore. Chama os presbíteros da igreja e ore. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração, ele tem o poder de transformar situações. A palavra de Deus vai nos dizer que lá em Êxodo 32, o Senhor estava revoltado com o povo. Afinal de contas, tinha tirado o povo do Egito. Aí sabe o que é que o povo fez? Lembra dos atavios que alguns dias atrás eu preguei aqui? Pegou os atavios, os brincos, os colares e fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Aí o Senhor chega e diz, Moisés, eu vou acabar com tudo. Não dá mais. Não dá mais. Eu vou riscar o nome desse povo do livro da vida. Não tem mais como sustentar isso que eles estão fazendo. Aí Moisés diz, Senhor, vou parafrasear aqui, irmãos. Eu sei que eu sou pequeno. Eu sei que diante de ti eu não posso. Mas se tu for riscar o nome desse povo, eu risco o meu também.
Mas eu vou me dobrar diante do Senhor em oração. E vou clamar pela salvação desse povo. Porque eu sei, irmãos, eu imagino Moisés pensando, eu sei que a oração, ela tem o poder de transformar esse povo. A oração, ela tem o poder de transformar essa situação. Irmão, quando eu vejo as pessoas indo até Jesus, as pessoas chegam desesperadas diante de Jesus e dizem: Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Me diga uma coisa, irmão. Existe situação pior do que a morte. No caso da reversão, não tem como. Para nós, seres humanos, não existe. Mas o poder de Deus, Ele pode todas as coisas. E as pessoas vão atrás de Jesus. Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Corre atrás dele. Jesus diz: calma, eu vou. Mas tenham paciência. É no meu tempo. É na minha hora. É do meu jeito. Não é o seu jeito, é do jeito dele. Não é da nossa forma, é da forma dele. Aí a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, vem as irmãs desesperadas, porque o teu amigo... Irmão, Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus amava aquela família. A gente vai ver em várias partes da Bíblia Jesus em Betânia. Porque Betânia era um lugar de descanso para Jesus. Jesus gostava de estar na casa de Lázaro, Maria e Marta. Eram amigos íntimos de Jesus. Pessoas que com certeza oravam pelo ministério de Jesus. Mas Jesus queria mostrar àquele povo que existe uma oração, que ela é poderosa. Quando nós oramos uns pelos outros, vai fluir poder do Espírito. E até o morto, ele volta à vida. A palavra diz que Jesus chega diante daquele túmulo e diz: retira a pedra. Eu imagino o povo dizendo: não, Jesus, não dá. Já está fedendo. 4 dias já está fedendo. Está insuportável. Não, retira a pedra. E sabe o que é que eu acho mais interessante, irmãos? É que a palavra diz que quando eles retiram a pedra, Jesus olha para o céu e diz: Pai, obrigado. Ele agradece ao Senhor pelo milagre que ele estava fazendo. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Deixa o Espírito te mover através do poder da oração. É no lugar da oração que as coisas acontecem. Irmão, lembra de Daniel? A palavra de Deus vai dizer em Daniel 2:20: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O 21 vai dizer: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem coloca, é ele quem tira. É ele. A palavra vai dizer que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. E na Babilônia tentaram fazer de tudo para contaminá-los. Mas eles se mantiveram firmes. Eles se mantiveram firmes. E sabe o que é que aconteceu, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego é conhecido como os 3 homens que andaram na fornalha de fogo ardente, junto com Jesus. Daniel é conhecido como o homem que sobreviveu aos leões famintos, porque há poder na oração. Quando eu olho para o livro de Atos, versículo 12, capítulo 12, versículo 5. A palavra de Deus vai dizer: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Irmão, todo mundo sabe essa história. Pedro havia sido preso. E a igreja começa a orar, a igreja começa a clamar, a igreja começa a interceder. Irmão, sabe o que é que acontece? Pedro, ele sai da prisão e ninguém vê.
Eu acho que Pedro vestiu a roupa invisível. Alguém já viu aqui a roupa invisível? É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Quando ele entra na sua vida, ele muda a sua história. Quando ele entra na sua vida, ele muda a sua vida. Ele transforma a sua vida. E consequentemente ele transforma a vida daqueles que estão ao seu redor. A igreja ora, a igreja intercede. E o Espírito vai buscar Pedro lá dentro da prisão. Irmãos, é tão extraordinário e ao mesmo tempo engraçado. Porque a palavra diz que Pedro ele vai sair da prisão e vai-se embora onde o povo está reunido. E quando bate lá na porta, a criada sai e diz: oxi, Pedro está aqui. Peraí, deixa eu avisar os outros. E fecha a porta e deixa Pedro do lado de fora. E ela chega lá e diz: gente, Pedro está aí na porta. E as pessoas devem ter dito: você está doida, Pedro está preso. A gente está orando por Pedro. Deve ser em espírito que Pedro veio. Eu acho que é o espírito de Pedro. A oração está tão forte que o espírito de Pedro veio a nós. Irmão, quando eles vão olhar, Pedro está lá. E ele não está sozinho não, porque foi o Espírito Santo quem tirou ele da cadeia. Existe um poder quando oramos uns pelos outros. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer assim. Versículo 14. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhes-á perdoados. Quando nós oramos uns pelos outros, o poder da oração faz com que haja um quebrantamento e um arrependimento na vida das pessoas. A palavra de Deus ela vai nos dizer em 1 João 8 e 9, a versão NVT: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus se quisermos perdão. E pecado, irmão, a gente confessa todos os dias, porque a gente peca todos os dias. A nossa oração diária deve ser a oração do salmista Davi: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Irmãos, todos os dias. O que é que eu fiz de errado, Senhor? Me faz lembrar, para que o Senhor venha derramar perdão sobre a minha vida. Nós precisamos nos achegar a Deus em verdade. Nós precisamos nos achegar a Deus em verdade, para que se cumpra em nós o que está escrito na palavra do Senhor. Quando nós oramos, os nossos pecados são perdoados. Não sei qual foi a última vez que você orou pelos seus pecados, mas eu queria lembrar a você de algo. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. E você foi purificado pelo sangue de Jesus. Você foi limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Então não acredite nas mentiras que o inimigo tem colocado em suas vidas. Irmãos, existem curas em nossas vidas, que elas só vão acontecer quando nós confessarmos os nossos pecados. Tem coisas que precisam ser curadas em nossas vidas, mas que só acontecem quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Se você quer viver uma vida em abundância a Deus, você precisa se libertar de muita coisa.
E para se libertar, você precisa confessar ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aprisionados em algumas coisas, em nossos pecados, porque o nosso coração está duro. E a nossa oração precisa ser: Senhor, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Irmãos, a dureza do nosso coração está nos afastando do Senhor. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. O Senhor, Ele quer transformar a sua história. O Senhor quer transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, mas você precisa abrir o seu coração para Ele. A graça de Deus, ela nos salvou. A graça de Deus, ela é transformadora. Se nós não entendermos isso, a nossa vida não vai ser transformada. Nós precisamos entender que existe um poder através da oração. Nesse livro do Russell Shedd, ele conta a história que há muitos anos atrás na China, quando a China ainda não era um país comunista, um filho de uma crente, de uma cristã, ele se envolveu com alguns bandidos e estava havendo um grande movimento de avivamento que estava varrendo a Europa. Toda a Europa estava sendo consumida pelo avivamento. John Wesley, George Whitefield e tantos outros homens de Deus. E naquele momento, aquele menino foi pego, foi preso. E a polícia começou a interrogá-lo. E a pergunta era: você fez isso? Ele dizia não. As coisas eram planejadas na sua casa? Ele dizia não. Você participava desse grupo? Ele dizia não. E os policiais diziam: nós temos prova contra você. Ele dizia: eu não vou abrir a minha boca para falar nada. E a mãe daquele rapaz, desesperada, para ver o filho, para poder orar pelo filho, para poder clamar pelo filho, e não podia entrar. E ela fez um apelo. Ela disse: peça. Nossa história está no livro, tá? Avivamento e Renovação. Russell Shedd. Ele diz que ela chega para aqueles policiais e diz: faça o seguinte, passe esse áudio na rádio. Passe esse áudio para ele escutar, de uma das pregações de George Whitefield, que trouxe um grande avivamento. Os policiais ficam sem entender. Mas para que a gente vai passar isso? Por que a gente vai colocar isso? Coloquem, bote isso para ele ouvir. Eu creio no poder do meu Deus. Russell Shedd vai contar que aqueles policiais ligam o rádio e começam a escutar a pregação de George Whitefield. E ele diz que num determinado momento da oração, aquele menino cai de joelhos aos prantos e começa a gritar: por favor, me prenda, eu roubei todas essas coisas, eu vou morrer, por favor, me prenda. E os policiais ficam sem entender. E de repente, todas as pessoas daquela prisão caem de joelhos e começam a confessar os seus pecados, porque existia um poder sobrenatural através da oração. Quando existe uma oração genuína, quando existe uma oração verdadeira, um profundo arrependimento,
vai varrer os nossos corações. E nós seremos transformados por esse poder. A palavra de Deus vai dizer, 2 Crônicas 7, capítulo 14 e 15. Se o meu povo se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O versículo 15 vai dizer: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quem crê nisso? Se nós cremos, nós vamos exercer o poder da oração. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Queria que você levantasse, segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Feche os corredores, pode fechar os corredores. Pode fechar aí os corredores. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Fica bem juntinho, todo mundo pertinho aí. Vocês que estão aí atrás, vem para cá, se junta aqui ao pessoal que está nessas cadeiras aqui também. Pega na mão de alguém, segura na mão de alguém. Não se preocupa não, irmão, do lado de quem você vai ficar não, mas fica do lado de alguém. O grupo de louvor, pode vir aqui para cima. Isso, segura aí na mão do outro. Nós vamos adorar o Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem crê nisso? Essa é a hora de você exercer o poder da oração. O Espírito Santo está neste lugar. E Tiago vai dizer que quando nós orarmos pelos enfermos, os enfermos serão. Quando a pessoa estiver triste, nós vamos orar e Deus vai fazer sua obra. Vai curar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: está passando por alguma dificuldade? Tem alguma doença te afligindo? Tem alguma dor no teu coração? Eu vou orar por você e Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Deus vai transformar a tua vida hoje. Não é amanhã não, é hoje, é agora. O poder de Deus, a glória do Senhor vai descer nesse lugar. O Senhor vai liberar cura nessa noite. Cura de alma, cura de coração, cura de mente, cura física. Se tem enfermidade aí, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Se tem dor no coração, vai vir uma unção de alegria sobre você em nome de Jesus. Se a sua alma está doendo, o Senhor vai derramar cura sobre ela em nome de Jesus. Começa a orar pela vida da pessoa que está do teu lado direito e teu lado esquerdo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Entrega a Ele tudo agora. Entregar meus problemas. Deixa tudo nas mãos de Deus, que Ele vai cuidar de tudo. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no Ore com fé, crendo, e você receberá. É o poder de Deus, irmão. Não é poder de homens, é poder de Deus, através do Espírito Santo na sua vida. A trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus.
toda dor na coluna, toda dor nas articulações, nos dedos, nos punhos, nos ombros, no pescoço, nos joelhos, está repreendido agora em nome de Jesus. A cura do Senhor está descendo sobre os seus ossos, em nome de Jesus. Todo problema ósseo, Senhor, cura agora em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por problemas pulmonares. Restaura, Senhor, o pulmão que está precisando de restauração. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre este pulmão e torna a funcioná-lo normalmente. Deus, em nome de Jesus, eu oro por problemas cardíacos. Em nome de Jesus, vem com tua mão de poder e coloca essa mão sobre o coração dessas pessoas, retirando todo entupimento de artéria, todo entupimento de veia, toda isquemia, todo infarto, caia por terra, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós oramos a Deus, oramos pela enfermidade da alma, por pessoas que estão doentes na alma, dores na alma, pessoas que têm suas almas feridas, as suas almas machucadas. O Senhor vai estar derramando o seu Espírito sobre essas vidas nessa noite, e elas vão ser tocadas pelo teu poder, e aquilo que um dia era tristeza se tornará a alegria para a glória do teu nome, Senhor. Sim, meu Deus, nós oramos pelas enfermidades espirituais, toda e qualquer enfermidade espiritual caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. O Espírito do Senhor está neste lugar, derramando cura em nome de Jesus. Oh, Paizinho, cura, Senhor, aquelas dores no coração, aquelas dores que parecem insuportáveis. Cura em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A tua palavra vai dizer que quando nós oramos, o doente é curado, porque sobre ti foram as nossas dores, sobre aquela cruz foram as nossas enfermidades. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pela cura derramada sobre este lugar. Agradecemos pelas curas físicas que foi derramada neste lugar. Pessoas foram curadas pelo teu toque nesta noite, eu creio, em nome de Jesus. Aquelas dores que durante toda a semana incomodou, ela foi retirada agora em nome de Jesus, eu creio. E nós te agradecemos. Nenhuma dor você vai sentir mais, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus pelas almas que também alcançaram cura. Cura emocional. Pessoas emocionalmente curadas estão saindo daqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos. Nós cremos que emoções foram curadas neste lugar. Obrigado, Jesus. Espírito de morte, bate retirado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bate retirado agora em nome de Jesus. Eu profetizo vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Você que essa semana pensou em tirar a sua vida, o Senhor está restaurando a sua vida. O Senhor está restaurando o seu coração. O Senhor está restaurando a sua mente. E o poder de Deus, ele está sendo derramado sobre você. Haverá uma transformação na sua casa. Haverá uma transformação no seu coração. E aquilo que era morte vai se transformar em vida. E a vida, a abundância vai alcançar outras vidas, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, pelo teu poder que está sendo derramado sobre a vida dos teus servos, sobre a vida dos teus filhos. Obrigado pela cura derramada neste lugar. Obrigado pelo teu poder e a tua glória derramada neste lugar. Pecados estão sendo perdoados. Você é livre. O Senhor está dando liberdade de espírito a você. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu poder e tua glória. Santo é o teu nome. Poderoso é o teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, pela cura alcançada nesta noite. Não é por nós, é pelo teu Espírito. É a fé que move montanhas. É a fé que move o sobrenatural que está sendo derramado sobre a vida dos teus filhos. Nenhuma enfermidade mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curas estabelecidas. Milagres e maravilhas na igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Poder de Deus sendo movido neste lugar, irmão. Você precisa crer. Se você ainda sente dor, coloque a mão no lugar que você sente dor e receba em nome de Jesus cura. Em nome de Jesus.